Olá, estudantes do oitavo ano, novos conteúdos que nós vamos trabalhar para que vocês possam fazer as próximas atividades, que são no caderno de novo. Vocês vão ter perguntas para responder, um caça-palavra para fazer e uma história em quadrinhos que vocês farão no caderno de vocês. Mas antes disso, eu vou aqui explicar três textos importantes que vocês vão ter lá no sistema. O primeiro vai falar da resistência dos escravos, pessoal. Nós temos que entender que os negros e negras, eles não aceitaram assim tranquilamente serem escravizados no Brasil. A escravidão, ela durou mais de 330 anos no Brasil. O Brasil foi o último país do mundo que acabou com a escravidão. Os escravos, os negros e negras, foram fundamentais para desenvolver o Brasil, porque não existia mão de obra. Se não fossem os negros e negras, nós nem estaríamos aqui, porque eles foram a mão de obra que trabalharam no açúcar, primeiro ciclo econômico, depois no ouro, segundo ciclo econômico, o café, terceiro ciclo econômico. Então os negros e negras, eles também resistiam, lutavam, fugiam, quebravam materiais, tinha uns que se suicidavam, lutavam contra os seus senhores. Então teve muitos negros e negras que resistiram, que fugiam e iam morar em quilombos. Quilombos eram regiões mais distantes, da onde o branco explorava ele, e eles precisavam viver lá, plantar, criar animais. Não tinha só negros e negras, tinha índios também e até brancos fugidos. Ou seja, os quilombos eram locais de resistências que os negros passavam a viver para se livrar da exploração do branco. Obviamente que no Brasil teve muitos quilombos pelo Brasil afora. Quando era descoberto pelo branco, eles destruíam. O principal quilombo foi o quilombo dos Palmares, naquela região ali onde hoje é Alagoas, e que foi destruído em 1695, final do século 17, no dia 20 de novembro de 1695, depois de 60, 70 anos desse grande quilombo, tinha 10, 20 mil pessoas, os brancos foram lá e destruíram e mataram o Zumbi no dia 20 de novembro. Por isso que o dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. Alguns lugares do Brasil é até feriado, porque é o dia que significa o dia de luta para os negros e negras em defesa de igualdade de direitos, que a gente sabe que no Brasil, né, ainda infelizmente existe racismo e ainda os negros e brancos ainda tem muita diferença e a gente precisa acabar com essas diferenças entre negros e brancos. E essas diferenças acontecem porque o Brasil por muito tempo escravizou os negros e quando acabou com a escravidão, não incluiu os negros na sociedade de uma maneira tão rápida. Então é importante vocês perceberem e estudarem esse texto para entender como os negros e negras também resistiam e foram fundamentais no desenvolvimento do Brasil. Outra questão também, pessoal, que estão vendo no segundo texto, são os tratados e a expansão territorial do Brasil. Vocês já perceberam, inclusive na imagem que eu coloquei semana passada, que o Brasil era menos da metade do que ele é hoje. Ou seja, lembra do Tratado de Tordesilhas? O Brasil ia da linha do Marajó, no Pará, até Laguna. O lado leste era português e todo o oeste era espanhol. Só que ao longo dos tempos, né, pessoal, quando os espanhóis dominaram Portugal de 1580 a 1640, muitos brasileiros também acabaram com isso, atravessando aquela linha imaginária. Depois Portugal voltou a ser um país livre da Espanha. E aos poucos, né, também os bandeirantes que caçavam índios, que estavam em busca de ouro e prata, começaram cada vez mais a ir para o interior. E com isso eles acabaram atravessando aquela linha imaginária. Vamos lembrar que de 1500 a 1700, só o litoral é que Portugal conseguia colonizar. O interior do Brasil, para dentro, era muito pouco, eles não conseguiam chegar. Tinha resistência indígena, não tinha condição de, às vezes, de ocupar todo aquele território. E a Espanha também, do outro lado, ela também só colonizava mais o litoral. O meio da América não era muito explorado. A partir de 1650, 1700, 1750, os brasileiros e portugueses começaram a ocupar Minas Gerais, depois veio o ouro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Pará. E aí a Espanha teve que ceder aquela outra parte do Brasil, onde está o norte e o centro-oeste, que não era de Portugal, era da Espanha. Vamos lembrar que o Brasil era de Portugal, Portugal metrópole, Brasil colônia. E aí o Portugal, que era dono do Brasil, e a Espanha, que era dono de grande parte das colônias da América, fizeram vários tratados. E aí a Espanha cedeu essa boa parte desse território, que hoje é do Brasil, só não tinha o Acre ainda. No Rio Grande do Sul ele também tinha alguns atritos também de território, mas depois de muito tempo, a partir do começo de 1800, resolveram a situação e aí também delimitaram ali no sul o território
que passou a ser de Portugal. Ou seja, o tamanho que o Brasil é hoje, pessoal, ele se construiu a partir de 1750, mais ou menos, 1700, 1750. O Brasil era menos da metade do que é hoje. Então é importante que vocês saibam disso. E no último texto, vocês vão entender o processo de independência do Brasil. A novela das 6 da Globo, Novo Mundo, está contando justamente esse processo aqui. Vocês estão percebendo que a novela está contando já esse período em que o Brasil está prestes a conquistar a independência do Brasil. Eu acredito que deve estar chegando, ou já chegou, porque eu não vejo a novela, então eu sei mais ou menos por cima. Mas vocês podem assistir a novela das 6, Novo Mundo, que está contando bem esse processo aqui da independência do Brasil. Ela está sendo reprisada por conta da pandemia, mas a próxima novela que a Globo vai passar vai falar do Dom Pedro II, então vai ser uma continuidade e que vocês do 8º ano vão ter essa oportunidade de também estudar a história pela novela, porque ela vai ser importante, apesar de que a Globo mudou algumas partes da história, mas no geral é importante vocês conhecerem a roupa, o que acontecia na época, que é importante também ter uma pesquisa e é legal vocês conhecerem. Pessoal, como é que começou esse processo da independência do Brasil? Primeiro, a independência do Brasil começa a criar os primeiros passos a partir da fuga da família real portuguesa de Portugal. Ou seja, eles fogem em novembro de 1807 e eles chegam no Brasil em janeiro de 1808. Por que o Dom João, que era príncipe regente e governava Portugal, fugiu para cá? Por quê? Lembrando que a Maria, que era conhecida como Maria Louca, era rainha. Só que ela estava com problemas mentais, ela tinha perdido o marido, o filho, ela foi com vários problemas mentais. O outro filho dela, o Dom João, é que administrava o poder, porque ela não podia. Pessoal, nessa época, depois a gente vai ver também como é que o resto do mundo estava, o que estava acontecendo no resto do mundo, que nós não vimos ainda, vamos ver. Nessa época, o Napoleão dominava a França. E ele fez o bloqueio continental. Nenhum país pode comercializar com a Inglaterra, porque a França queria destruir a Inglaterra para que a França se tornasse o país mais rico do mundo, porque a Inglaterra era o país mais rico do mundo, aí no começo do século XIX, e aí Napoleão, para destruir a Inglaterra, fez esse bloqueio continental. Ele não adiantou muito, não funcionou muito, e Portugal não tinha como romper com a Inglaterra, porque Portugal era um grande parceiro da Inglaterra, dependia dela. Ou seja, Portugal não podia romper com a Inglaterra porque a Inglaterra era aliado. Mas também Portugal tinha medo de romper com Napoleão da França, porque senão ele podia ser invadido. Olha a situação, pessoal. Napoleão não pode dizer... O Dom João, que governa Portugal, não pode dizer não para Napoleão, imperador da França, e nem pode dizer não para a Inglaterra. O que ele vai acabar fazendo? Foge para o Brasil. Chega aqui em janeiro de 1808. Qual é a primeira medida que toma o Dom João, que ele chega em Salvador? Tá? Ele toma a primeira medida, a abertura dos portos. O Dom João abre os portos do Brasil para as potências amigas. Qual é a potência amiga? A Inglaterra. Vamos lembrar que o Brasil só pode comercializar com Portugal. Existia o exclusivo colonial. O Brasil era de Portugal. O Brasil só podia comercializar diretamente com Portugal. Agora ele abriu os portos para outros países, principalmente a Inglaterra. Depois de um tempo ele vem para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil desde 1763. E o Dom João começa a tomar várias medidas, pessoal. Melhorias urbanas do Rio de Janeiro, ele vai criar a biblioteca, o Jardim Botânico, o museu, alguns cursos também que ele vai acabar criando. Ele vai criar o Banco do Brasil, ou seja, vai criar imprensa, algo que não existia. O Dom João, aqui no Brasil, vai criar uma série de melhorias que vão melhorar e fortalecer o Rio de Janeiro. E os portugueses não estão gostando nada do que ele está fazendo aqui. Em 1815, o Napoleão é derrotado, pessoal. Então não tem mais o porquê do Dom João continuar no Brasil. Ele veio fugindo do Napoleão, essa era a desculpa. Só que o Dom João não quis voltar mais embora. Então olha que coisa interessante. Ele não quis voltar mais embora. Ele quis continuar no Brasil. Só que depois que o Napoleão perdeu, eles assinaram um tratado de Viena, lá os países que venceram, e diziam que nenhum rei pode governar o seu país da colônia. O que o Dom João fez? Em 1815, elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal a Algarves. Ou seja, o Brasil agora está unido a Portugal. É uma coisa só, é o mesmo reino. Tanto faz ele governar Portugal, de Portugal ou do Brasil. Então ele fez essa manobra, tá, pessoal? Depois de um tempo a mãe dele morre, a Maria, a louca, ele assume como Dom João VI.
A partir de 1816 ele assume como Dom João VI, aí ele é o rei de Portugal oficialmente. Só que vai ter a Revolução do Porto em 1820, uma revolução liberal que vai exigir que o Dom João volte imediatamente, senão ele pode perder o poder. Ele vai ser obrigado a voltar a Portugal e vai deixar quem no lugar, pessoal? O Pedro, seu filho mais velho, em 1821. 1821, o Dom João volta embora, viu? Ele ficou aqui 13 anos, de 1808 a 1821. Ele deixa o Pedro, que depois vai até pensar em ir embora, mas com a atuação da Leopoldina, a esposa dele, o José Bonifácio, o auxiliar dele, ele fica no Brasil, dia do fico, em janeiro, em maio ele passa a não cumprir determinações que vêm de Portugal. Eles resistem, os brasileiros da elite, os ricos apoiam, até que o dia 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro declara a independência. Às margens do rio Ipiranga, independência ou morte. E aí temos 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Bons estudos!